Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais complexos e, por que não dizer, temidos na jornada da recuperação: a recaída. A ideia aqui é olhar para ela de um jeito diferente. Não como um acidente, sabe? Mas como um processo que tem começo, meio e, o mais importante de tudo, que pode ser interrompido. Para começar, olha só que frase forte. Ela já quebra aquela ideia de que o desejo de usar é uma coisinha boba, fácil de ignorar. Não, não é. A gente está falando de uma força da natureza mesmo, um verdadeiro maremoto interno. E entender essa intensidade toda é o primeiro passo. E aí vem a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. Se a fissura é essa coisa avassaladora, quer dizer que a recaída é inevitável? Um desastre que simplesmente acontece? Ou será que mesmo diante de um tsunami, tem como entender a maré e quem sabe achar um lugar mais seguro? É isso que a gente vai descobrir. Bom, antes da gente escalar essa pirâmide, precisamos entender a base dela, o alicerce. E tudo começa com dois conceitos que são chave: gatilhos e fissuras. Pensa neles como as faíscas que podem, de repente, iniciar um incêndio. Então, o que é um gatilho, afinal? É como se fosse um interruptor. Pode ser uma coisa que se vê, que se sente, ou até um pensamento que passa pela cabeça. Ele não causa uso direto, mas, sabe, ele aciona aquele circuito da memória da adição lá no cérebro. E logo depois do gatilho, vem a fissura. Se o gatilho é o interruptor, a fissura é a lâmpada que acende. E olha, é uma luz bem forte. É a própria manifestação daquele tsunami que a gente viu na citação. A relação é bem direta. Um gatilho aciona uma fissura. Simples assim. E o interessante aqui é ver como esses gatilhos podem estar em todo lugar. Eles se encaixam nessas categorias, né? Um sentimento de solidão, uma festa com a turma antiga, o cheiro de um lugar específico ou até o cansaço extremo depois de um dia de trabalho. Tudo isso pode funcionar como aquele interruptor. Beleza, com esses conceitos básicos na mão, agora a gente pode apresentar a ferramenta principal da nossa análise de hoje: a pirâmide da recaída. Ela vai mostrar visualmente que a recaída não é uma coisa que acontece do nada. É uma construção, um evento que se desenrola em etapas. E aqui está ela. O que a gente percebe de cara, o ato de usar a substância, a tal da reintoxicação física, está lá no topo. É o resultado. A verdadeira história da recaída começa muito, mas muito antes lá na base da pirâmide, com pensamentos e pequenas decisões. Vamos destrinchar essa pirâmide, então. Tudo começa com os fatos cognitivos permissivos, que são aquelas pequenas permissões que a gente se dá na cabeça. Depois a coisa evolui para o planejamento, os fatos cognitivos estratégicos. Em seguida vêm as ações que preparam o terreno, os fatos auxiliadores. O ponto da virada mesmo é a reintoxicação emocional, quando a decisão interna é tomada. E só aí, no final de tudo, é que ocorre a reintoxicação física. Esse slide aqui é ótimo porque ele mostra como isso funciona na vida real. A base, o fato permissivo, é manter aquela reservinha mental, sabe? O planejamento é pensar onde, com quem, como. A ação que vem antes é guardar um dinheiro ou sair sem ninguém. A reintoxicação emocional é o ato de comprar a substância e o topo, a física, é o uso. Fica bem clara a progressão, né? Mas e se esse processo todo não for tão deliberado assim? Pois é, existe um caminho ainda mais sorrateiro para a recaída. Um que acontece sem um plano claro. É o que a gente chama de recaída inconsciente. A diferença aqui é fundamental. A recaída consciente é ativa, é uma decisão. Já a inconsciente é mais passiva, é como um deslize, é a erosão lenta dos hábitos de proteção, uma perda gradual de vigilância, de autoconsciência. Não é uma escolha direta de voltar a usar. Olha só o exemplo do Carlos, 5 anos sóbrio. A mudança não foi uma decisão de hoje eu vou beber. Foi uma série de pequenas decisões que pareciam inofensivas. Faltar a uma reunião aqui, aceitar um convite ali, ele foi, aos poucos, minando as próprias defesas sem nem perceber. Até que uma hora a barreira se rompeu. O a Ana Cláudia, com 7 anos de sobriedade. O caminho dela começou com a negligência do autocuidado. Com aquela romantização do passado, sabe? O isolamento e a nostalgia acabaram criando a tempestade perfeita para que uma fissura gigante surgisse, quase que do nada. Então o ponto principal aqui é este: a recaída inconsciente não é um evento, é um processo de desgaste. Acontece quando a vigilância baixa a guarda e os pilares que sustentam a sobriedade vão sendo removidos, um por um, lentamente. Certo.
A gente já analisou o problema por vários ângulos. Agora vem a parte mais importante. Como é que se usa todo esse conhecimento para prevenção? Como se quebra essa corrente antes que ela se feche por completo? Essa é talvez a mensagem mais poderosa de toda essa análise. Já que a recaída é um processo, ela pode ser parada. Seja na fase do pensamento permissivo, seja no planejamento ou mesmo depois da decisão emocional, sempre existe uma janela de oportunidade para interromper a sequência. A prevenção de verdade é uma batalha interna, uma mudança de mentalidade. E esses lives mostram isso de um jeito fantástico. É sobre reconhecer as crenças disfuncionais tipo, eu mereço, ou só uma vez não faz mal, e substituí-las de forma consciente por crenças funcionais que fortalecem a recuperação. E essas aqui são as ferramentas cognitivas em ação. Cada uma dessas frases é mais do que um lema, é um escudo. Elas representam uma estrutura de pensamento totalmente nova. Por exemplo, assumir a impotência não é fraqueza, é o ponto de partida para ter força. Focar em um dia de cada vez tira o peso do para sempre. E colocar a abstinência como prioridade absoluta cria um norte, uma direção clara. É a construção de uma mentalidade de prevenção, tijolo por tijolo. E a gente termina com essa reflexão. Se o processo é previsível, se as etapas são conhecidas, a verdadeira defesa não é a força de vontade, mas a autopercepção. A capacidade de reconhecer em qual degrau da pirâmide se está é a chave para poder descer antes de chegar lá no topo. A questão final não é se a recaída pode acontecer, mas se a consciência sobre o processo está afiada o suficiente para preveni-la.